Salve rapaziada, Baby aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser reação à análise aí de um vídeo sobre basicamente as apostas do Nacional. É um vídeo do McL, salve com o McL, brabíssimo. E é aquele vídeo comentando, né? Então eu vou assistir tudo que ele tem a dizer, todos os argumentos dele sobre esse assunto, e depois eu vou acrescentar os meus. Eu gosto bastante desse tipo de vídeo, inclusive eu acho que eu mais gosto de fazer no canal. Porque, como eu já disse, é um tipo de conteúdo que eu gostaria de fazer o meu próprio, mas eu prefiro deixar pra quem já tá com essa prática. Então, boa sorte aí pro canal do McL cada vez mais. Inclusive, se inscrevam lá, que o McL é um cara que tem propriedade pra falar sobre os assuntos. Além do que, hoje, faz o B de Bali. Baweb é o caralho. Vamos ver isso aqui, mano. Isso aqui é 0. Abacaxi cortelã, mano. Se for horroroso, eu não vou esconder na minha cara, não. Vamos ver isso aqui. Cheiro não parece ruim, não. Vamos ver. É, gostoso. Não é o melhor do mundo, mas é gostoso. Vamos ver isso aqui então. Vou anotando aqui os pontos para depois a gente comentar. Linhas apostas para o Nacional de 2025. 3, 2, 1. Está dada a largada, a competição mais tradicional do freestyle brasileiro e, diga-se de passagem, o único nacional existente até então, já tem data. Muito obrigado, McL. Você já merece um beijo na boca por causa disso, mano. Nesse vídeo eu pretendo falar sobre os meus favoritos de alguns estados. Mas antes peço que você leve em consideração que isso é um canal de opinião, nada do que eu disser aqui é uma verdade absoluta. E também quero que entendam que não dá pra falar sobre os 27 estados num vídeo só. Então se você curtir e quiser uma parte 2 falando sobre mais estaduais ao redor do Brasil, é só deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Espírito Santo. Bom, não precisa conhecer muito da minha pessoa pra saber que eu sou do Espírito Santo. Capixaba. Então nada mais justo do que falar sobre o meu estado primeiro. Verdade. Hoje o estadual daqui é um dos mais imprevisíveis do Brasil. No ano passado poucas pessoas botavam fé no JR The Prince. Ele calou a boca de todo mundo, eliminando uma pá de MC favorito. Eu adoraria mostrar algumas imagens aqui, mas a família de rua fez o desserviço de não postar. Aí quando a gente vê o Peter do Busão se destacando absurdamente em São Paulo, o 90 super dedicado às batalhas, participando até mesmo de um time. MCs como o Kael, o Pedrinho, Luizinho, Robzinho, tem muitozinho aqui, né? Também estando numa excelente fase, as coisas se complicam. Quer saber? Eu vou apostar no Pedrinho. Eu acho que ele tem um peso enorme pra nova geração do Espírito Santo. No ano passado, por pouco, ele não foi pro Nacional, acabou batendo na trave. E eu vou dizer algo que eu sempre faço questão de enfatizar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas é só questão de tempo até o Pedrinho ganhar um estadual. É, tá bom. Mas digo, repito, pedra cantada não é. É o estadual mais imprevisível do Brasil e o interior do Espírito Santo não pode ser subestimado, visto que nos dois últimos estaduais, nenhum foi pra região metropolitana. Verdade. Bahia. Bom, não é surpresa pra ninguém que o Japa é o senhor estadual. O cara é tetracampeão e só ele faz isso. Eu sou muito fã da análise probabilística. É da minha natureza sempre apostar na quebra de padrão. Ninguém precisa de padrão. Por exemplo, quanto mais um time ganha de um rival, maior é a minha certeza de que no próximo jogo o rival vai vencer. Não me perguntem o porquê, eu sempre fui assim. Mas então, pela lógica, eu deveria apostar contra o Japa. Existem MCs muito monstros, como Yoga, Jazz, Monarca, que podem sim quebrar esse padrão. Mas levando em consideração que o Japa é o atual vice-campeão nacional e que, na minha opinião, ele é a maior referência para a atual geração baiana de freestyle, dessa vez eu vou contra a minha natureza e apostarei numa não quebra de padrão. Eu não só aposto que o Japa vai ganhar o seu 5º estadual, mas como também o considero um dos favoritos para o nacional. Desde o interestadual Espírito Santo versus Bahia, que aconteceu aqui em 2019, eu mantive contato com vários MCs de lá, inclusive um salve aí pro Willy, e com isso eu percebi que o Japa para Bahia é mais ou menos o que o Big Mike significa pra São Paulo, o que o Neo é pro Rio de Janeiro. O cara é sim a maior referência, talvez não da história, porque tem o Larício, mas com certeza pra atual era. Vale lembrar que ele foi campeão do 3º round de 2025 e vem numa excelente fase. Vem mesmo. Amazonas. Bom, minha opinião pode ser meio suspeita, já que meu mano menor é meu amigo de longuíssima data, mas pra mim não tem como, eu aposto nele para o estadual amazonense. Se eu dizer que eu conheço muito da cena do Amazonas, eu vou estar mentindo. Porém, pra eu não fazer um vídeo sem embasamento, eu dei uma pesquisada, observei os destaques de lá. Nomes como Hope, Pedro, são bem fortes pra competição, esses caras estão rimando bem. Mas é que o menor, ele tem uma história com o nacional. Quando a gente pensa no Kant, a batalha que nos vem à mente é a aldeia. Quando a gente pensa no Orochi, automaticamente vem a imagem dele batalhando no tanque.
funk. O Alves a mesma coisa no museu. Quando o assunto é MC menor, a primeira imagem que me vem à mente é o Nacional de 2017, quando ele pôs não só o seu nome no mapa, mas do Amazonas inteiro. Sim. Anos depois ele retorna com uma versão mais madura, experiente, e termina em quarto numa competição que conta com 32 MCs. Muito Vale foda. lembrar que ele ganhou uma aldeia recentemente, fez uma batalha cabulosa contra o Croy. Assim como eu falei do Pedrinho em relação ao estadual, pra mim, o menor ser campeão nacional é só questão de tempo. Ia ser muito foda. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Nossa, Mekele, as suas apostas estão tão óbvias que com certeza você vai votar. Não é porque no é Nel, óbvio mas que é tá aí errado. que você se engana. Isso aqui não é informação nem de bastidores e nem de pesquisa, é puro achismo. Eu acho que é o Algo me MT, diz que hein? o Nel nem vai tentar o estadual Eu esse também ano, acho que não ele vai. aparenta estar em outra vibe. Pode ser que os focos dele sejam outros. Bom, nunca se sabe, a temporada é longa, ainda estamos em maio, e pode ser que ele tente, mas mesmo se tentar, eu mantenho na minha opinião desde janeiro. Pra mim, o MT vai ser o campeão estadual esse ano. Muita gente acha que o MT só tá virando agora, mas pra mim o grande prime dele foi em 2020. Os MC Concordo também. Voltar pro Nacional. Essa surra é uma amostra grátis do que vem no estadual. Na minha opinião, ele foi top 3 daquela temporada, que apesar de pouco lembrada, ele tava rimando absurdamente, ganhando várias batalhas no RJ e aqui no Espírito Santo também. Se eu quero guerra, vai ter em dobro. Perante o proceder, chamar a guerra MC, ela rima o dobro que você. Deu uma engordadinha, hein, MT? Então, Todo desde MC ali fica eu já gordo, botava mano. fé nele. Confesso que pra mim ele deu sim uma caída nas últimas temporadas, mas o que importa é que agora ele voltou com tudo. Vale ressaltar que vários portais de batalha e canais de compilado chegaram a considerá-lo top 3 da temporada. O voucher dele aumentou tanto que especula-se que ele vai rimar com o senhor aniversário na BDA 9 também anos. acho. Então eu afirmo, a minha aposta é o MT mesmo se o Nel tentar esse ano. Mas logicamente não existem apenas 2 MCs Sim, no RJ. tem O muito. WLBXD, atual campeão WL, estadual, vem Devil. numa crescente perigosa. Tem muita Malagueta, gente que bom. teve uma boa atuação no ano Malagueta. passado, pode voltar com tudo. Isso sem contar vários MCs como Zed, Devilzinha, Sagat, Torment, que não podem ser subestimados. Sim, verdade. Concordo com tudo. Bom, já falando no MT, Mato Grosso. Essa foi boa. Eu vou ser sincero com vocês, Boa a piada, safra de boa MCs piada. do Mato Grosso é bastante desmerecida. Logicamente mesmo. por estar fora dos grandes holofotes. Às vezes eu tenho medo de elogiar uma cena desconhecida e pensarem que eu só tô fazendo média. Mas não, eu vi rimas de MCs de lá aparecendo no meu Reels do Instagram, compilado do RCHD, e eu posso afirmar que o cenário de lá é muito promissor. Vários MCs monstruosos. Mas um em específico me chama a atenção, o Ravel. Assim, eu já vi o Ravel rimando na casa dele, em São Paulo. O cara é bom, mas eu vou apostar nele não só por isso, mas sim porque todo ano esse cara tá no Nacional. É impressionante. É verdade, Todo final de ano eu vou ver a lista. Quem que tá participando desse Nacional aí? Deixa eu ver essa lista. E o Ravel tá lá. O Ravel sempre participa. Até por repescagem ele já foi. Então mesmo se ele não ganhar o estadual, eu aposto que ele vai estar no Nacional. Na vida a gente só tem duas certezas. Uma é a morte e a outra é que o Ravel estará no Nacional. É verdade. E já falando de estado pouco conhecido, vou falar aqui do Rio Grande do Norte também. Eita. Eu assisti algumas batalhas de lá antes de opinar nesse vídeo, os MCs de lá mandam bem, mas um em específico me chamou a atenção. Ou melhor, uma. Nada mais, nada menos do que Naya MC. É sério, o que ela rima não é brincadeira não. Você que é um Verdade. pouco mais Mas será inteirado que ela da vai cena pro deve estado? ter se informado Tá morando sobre a em São Batalha Paulo. dos Fora do Eixo, o projeto histórico que o 90 desenrolou em São Paulo no decorrer de 2 dias. Acabou que a batalha como um todo foi espetacular, mas a Naya roubou a atenção toda pra ela. Ganhou de MCs como Gomes, Yoga, Japa na final. Ah, só porque ela ganhou em São Paulo você vai apostar nela. Cara, às vezes isso pode ser até um argumento. Eu sempre afirmo que os MCs que mais têm chance de se dar bem no Nacional são os que saem dos seus estados. E esse inclusive é pra mim um dos motivos pelos quais São Paulo demorou tanto pra ganhar o Nacional. O regional de lá exige que o MC tenha um estilo totalmente paulista de rima, mas o Nacional exige que o MC saiba rimar pra todo tipo de público. Eu já não acho que é por esse motivo. Pior. Hoje você vai perder pra gangue de uma mulher só, otário! Pega a referência! Tem um motivo pelo qual São Paulo não ganhou. Então se ela já falar tem uma aqui. rodagem interestadual, isso só melhora. Será que teremos a segunda mina campeã do duelo nacional de MCs? Aguardemos. São Paulo. Ó o bicho vindo, moleque. Já tirando o elefante da sala, pra surpresa de muitos, eu não vou apostar no JP. Eu só coloquei ele na thumb para que você clicasse. Pra mim, ele é o melhor MC do Brasil, mas o estadual de São Paulo tem uma regra natural em que Nunca vai o favorito, quase nunca vence. Em 2017, pra mim, o Leozinho era o grande favorito e acabou perdendo pro subestimado Gabriel, que pra mim, em nível de rima, também Não era era mais favorito. favorito que o Krauk, que Daqui a acabou pouco sendo eu falo. campeão. 2018, eu não vou pagar de engenheiro de obra pronta falando eu já previa que o Big Mike seria isso tudo.
Não, pra mim o WM era mais forte. O Kant era o que o público tinha mais expectativa, até pelo que ele rimou no início do ano. E acabou que o Bigão eliminou os dois. Em 2019, o Salvador era o cara do momento. Eu até acho que ele era sim o mais capacitado pra representar São Paulo quando o assunto é nacional, mas acabou perdendo pro Tubarão. Isso dentre vários outros exemplos. Então não, eu não vou cair nessa de novo. Pra mim o estadual de São Paulo é absurdamente imprevisível. O meu voto esse ano vai pro Barreto. Lógico, ele não foge tanto do favoritismo, mas é um MC que poucos comentam quando o assunto é estadual. Se me perguntar quem de São Paulo vem me impressionando mais na atualidade, eu diria que é ele. O Barreto vem dominando o underground de São Paulo, com rimas muito cara, eu acho que ele podia ser o melhor MC do país. Como ele consegue ter ideias tão mas ele complexas não cola, e saber mano. Ele não quer tentar fazer tão naturalmente. Eu também vi um cara morrendo na rua de casa. Tinha minha roupa, minha cara e meu cabelo. No momento que eu toquei no sangue, olhei pra mão, escutei a voz da minha mãe, é só um pesadelo. Não, em qualidade técnica, pra mim, ele pode ser o melhor do país, mano. Melhor que o JP, melhor que o Nel, melhor que todo que mundo. Apesar dele não ter vencido nenhum dos grandes eventos desse ano, e nenhum ele teve uma má atuação. Porém, vale ressaltar que nada está ganho. Tubarão é um forte candidato, Croy vem numa constância tremenda, Prado e Guri são nomes que não podem ficar de fora. Uma menção honrosa ao Baweb, que já surpreendeu o grande público quando o assunto é regional. Como o Barreto, ele também vem dominando o underground. São Paulo é muito difícil, não dá pra fazer uma análise tão cedo, mas o que eu boto fé é o Barreto. Enfim, eu tenho a minha opinião sobre o estadual de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas, que é a atual tricampeã nacional, seguida pelo Distrito Federal com 2 títulos. Mas eu não quero que esse vídeo seja longo. Cabe a vocês compartilhar esse conteúdo para que a parte 2 e talvez 3 cheguem o mais rápido possível. Confesso que eu também preciso de mais tempo para pesquisar sobre certos estados que eu admito desconhecer. Eu não quero citar só por citar. Para mim, cada estadual merece uma análise minimamente aprofundada. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo todas as suas apostas. Se você é de um estado pouco conhecido, pode até me passar recomendações de MCs que você considera destaque. Tamo junto e até a próxima. Infelizmente, McL, você cometeu um erro. Você foi muito honesto. Pro YouTube isso acaba sendo ruim. Você falou de fazer uma parte 2 e uma parte 3. A partir do momento que você colocou São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos esses já no primeiro vídeo, a chance de não clicarem no segundo e no terceiro, porque vão ser estados com menos visibilidade, é alta. Mas eu também acho que você não previu essa movimentação. Acontece. Mas, talvez uma parte 2 com um vídeo maior com todos os estados, e aí repete o que você já falou, de forma mais resumida. Talvez. Acho que se você fizer uma parte 2 com os estados que você não falou aqui, uma parte 3, o pessoal tem chance de não clicar. Só te dando essa cal porque quando eu fazia os vídeos dos MCs que iam pro Nacional, acho que teve algum ano que eu fiz, quer ver? Se eu não me engano, eu separei por regiões, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E, obviamente, o Sudeste tinha muito mais view. O Centro ali, Oeste normal, Nordeste normal, mas o Norte e o Sul pouca gente clicava. Tinha até uma rapaziada que clicava no Sul porque achava que era Sudeste, né? Porque a gente que não sabe geografia. Mas é isso, eu só uma calma mesmo, porque né, eu penso nos bagulho e eu falo. Mas vamos por partes. Vídeo da hora, mano. Vídeo interessante. Agradeço inclusive a menção honrosa. Gratidão. Vou fazer meu melhor. Até já falando sobre isso de cara. Tô com as últimas 2 participações aí, perdi na final do regional. E pra quem acompanha a cena de São Paulo, sabe que o regional, às vezes ele é mais difícil que o estadual. Tá ligado? Às vezes ele é mais difícil que o estadual, isso acontece muito. E depende, tá ligado? Depende muito de quem você tá enfrentando. No meu caso, por exemplo, ano passado, eu perdi pro representante estadual, mano. O cara que ganhou o estadual. Então, eu não tenho nem como ficar chateado, porque eu perdi literalmente pra quem ganhou a competição, mano. De 256, eu perdi por 1. Então, vambora. Vou fazer meu melhor e meu foco agora é pelo menos chegar no estadual. Mas que nem eu falo pra rapaziada, tem gente que fala assim, não, Baweb, porque as primeiras vezes que você participou do regional, você não foi tão bem. Aí no ano retrasado, você chegou na final com o Magrão. No ano passado, você chegou na final com a Apollo. Então, pela lógica, você vai pro estadual esse ano. Cara, não existe essa lógica. Esqueçam isso. Eu vou fazer de tudo pra sempre tentar subir um degrau. Mas pode ser que eu chegue lá na primeira fase e tome 2-0. Você tá entendendo? Não existe regra. Isso eu falo pra mim e pra todos os MCs de qualquer estado. Não tem essa parada, não tem regra, mano.
Chega na hora, é na hora e vamos ver o que vai acontecer. Sobre o... De cara, o que ele falou. Sim, mano, duelo de MC nacional é o único nacional. Terceiro round, Red Bull, FMS e por aí vai. Não é nacional. Não é nacional. Podem chorar, mas não é nacional. Entendeu? Tem nem muito o que argumentar. Pra quem quiser saber minha opinião, já tem 1 milhão de vídeos que eu falei sobre isso. Enfim. Antes de eu falar dos estados, vamos por ordem. Concordo também a família de rua nesse bagulho do vídeo. Porra, isso é uma das coisas que mais me incomoda. A organização da família de rua em relação aos vídeos. E não só da família de rua, mas de alguns outros canais também responsáveis por muito conteúdo importante de batalha de rima. Não é organizado, cara. Isso me dá um ódio no coração, mano. Que assim, mano. Qual que é a dificuldade de você pegar um vídeo e subir no YouTube, mano? Ah, porque tem que editar, tem que botar introdução, tem que botar nada disso. Quem tá vendo o vídeo no YouTube tá cagando pra introdução, todo mundo pula a introdução. Ninguém tá nem aí se vai aparecer um negocinho ali com o nome do MC, tá ligado? Sei lá, os caras tá no Nacional, aparece lá, Menor versus Samuel. Ninguém tá nem aí pra essa porra, não é que é ver a batalha, entendeu? Então às vezes os caras ficam mais preocupados em fazer umas puta edição de vídeo, aí demora pra caralho. Mano, papo reto, grava o bagulho, já sobe no YouTube. A única coisa que você tem que fazer uma edição legal é a thumbnail, pra chamar a atenção. E é na hora, mano. É na hora, mano. Tá ligado? Então assim, eu não entendo por que os caras demoram tanto pra subir os vídeos, mano. É um bagulho que não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido, mano. Mas é isso, só uma opinião minha. Deixa eu ver, esse aqui eu já falei. Esse aqui eu falei também. Ah, por que São Paulo demorou pra ganhar o Nacional? Aí eu discordo um pouco do McL, falando de uma propriedade assim, mais de quem tá vivendo aqui a cena de São Paulo. É muito visível pra mim o porquê que a gente não ganha, a gente demorou pra ganhar o Nacional e porquê que muitas vezes a gente não desempenha tão bem. Vamos pegar por ordem ali, tá ligado? Se a gente pegar a história dos MCs de São Paulo, eu até abri o site aqui, inclusive tem um site, mano, que é da Wikipédia, mano. Do duelo de MCs, tem todas as informações do Nacional, se você não sabe, coloca duelo de MCs Nacional, Wikipédia. Vocês vão ver que tem todas as informações de tudo. Isso é muito bom pra quem quer pegar pesquisa e coisa do tipo. Mas deixa eu pegar aqui os participantes de São Paulo, só pra não esquecer. Vamos lá, por ordem. Primeiro, temos o Tagarela, 2012. Foi bem. Foi um desempenho bom. Coel, por 2 anos seguidos. Na minha opinião, inclusive um dos que ele participou, ele venceu. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Nas 2 participações dele, também foi super bem. Jafari, super bem também. Aí temos o TH. Poderia ter ido melhor. Não foi mal, mas poderia ter ido melhor. Só que aí, vamos lá. Chegamos em 2017. Até 2016, a cena de batalha era outra coisa. Né? Era outra coisa. A aldeia, inclusive, surgiu em 2016. E ela tem participação nisso em relação à cena. Porque até 2016, a mídia era outra parada. Então, quem ia pro Nacional até 2016 não se tratava de uma coisa de hype, necessariamente. Até tivemos ali o Orochi em 2015 e tal. O próprio Cid em 2016. Mas não era relacionado a hype. Aquela época tinha os vídeos ali no museu, no tanque. A aldeia estava começando. Mas não tinha tanto o lance do hype. Você tá entendendo? A visibilidade era um cenário ainda muito rua mesmo. Não atingia grandes mídias. Então, eu sempre falei esse bagulho. Até o Nacional que o TH foi, que é o de 2016, as batalhas de rima eram de um jeito. Quando virou a chavinha e a aldeia começou a ter visibilidade, o holofote começou a chegar em novas pessoas, furou a bolha de diversas maneiras. MCs de outros estados também começaram a furar a bolha. Tudo em 2017. 2017 começa. Quem que foi o nosso representante aquele ano? Infelizmente, o pastor desgraçado, né? Vulgo Krauk. E aí que tá. Todos os outros representantes que a gente teve, Tagarela, Coel, Jafari, TH, mano, da hora demais. O Krauk, óbvio, aí eu não vou tirar o prestígio dele de ter classificado pelo mérito dele. Mas começou ali, né? Tinha que ser com ele a maldição, né? Pra mim começou ali, ele ter ido pro Nacional, tá ligado? Tem muita gente que questiona, falando que o Kandi já deveria ter ido antes. Mas ali eu também acho que existe muito choro, existe muita coisa do tipo de desmerecimento de quem foi. O Kandi poderia também merecer ir, mas os outros que foram, TH, Jafari, Coel e Tagarela, eram válidos.
O Krauk, quando ele tava longe de ser o favorito. Ele foi bem no estadual dele e ganhou uma vaga por mérito. Mas aí que tá. Ali começou essa parada de começar a ir, muitas vezes, o que não é o melhor MC do estado. Tanto é que virou até um meme na época que o Krauk falava que ele era o melhor de São Paulo porque ele foi campeão estadual. E não, quem ganha o estadual não é o melhor de São Paulo, ou o melhor do seu respectivo estado. Você foi o melhor na competição classificatória pro nacional. E é isso. Não te torna o melhor. A gente tem diversos exemplos em todos os estados de que às vezes a pessoa que foi campeão estadual não era o melhor naquela época. Não quer dizer que ele não mereça, mas ele não era o melhor. E no caso do Krauk, começando essa maré de azar, entra isso. Que nem ele falou do Leozinho, mas aí eu vou trazer um nome aqui que na verdade esse era o nome favorito em nível de rima para ir pro Nacional por São Paulo. Vic. Era o Vic em 2017, não era o Leozinho, não era Krauk. O Guri teve um momento, uma participação também nesse estadual. Era o Vic, mano. Em 2017, ninguém ganhava do Vic, mano. Ninguém ganhava do Vic. O Vic, ele era uma aberração da natureza rimando. Ele ainda é. Só que ele parou, voltou, então ele já não é mais o Vic que ele era. Pode voltar a ser. Mas o Vic em 2017 era simplesmente absurdo. E por que não foi o Vic? Ah, mas ele nem chegou no estadual. O Vic não chegou no estadual porque ele não quis. Assim, nossa, não é muito arrogante você falar isso? Cara, não. Se você pegar a história dos regionais ali, o Vic, ele ganhou a vaga dele para um regional, que foi o que o Krauk perdeu. Antigamente em São Paulo, não ia para o estadual os 16 campeões de 16 regionais. Não, eram 8 regionais, ia o campeão e o vice. Portanto, no regional que o Krauk classificou para o estadual, ele foi o vice. O campeão foi o Pedro Castro. E o Vic simplesmente não foi nessa seletiva porque ele não estava nem aí. E se ele fosse nessa seletiva, baseado no que ele fez naquele ano, enfrentando inclusive até esses MCs que eu citei e outros que estavam na chave, ele não perderia. Não era que nem hoje em dia que se avalia tipo assim, detalhe por detalhe, a métrica, a volta. Era muito mais, assim, impacto, tá ligado? Tipo, a plateia gostou mais desse aqui. E o Vic era o cara que qualquer lugar que ele ia, ele batia em todo mundo. Então, era pra ele estar nesse regional. Ele simplesmente não apareceu. Não quis, cagou. E aí quando perguntaram pra ele, por que você não foi? Ele, não quis, foda-se. Se ele tivesse ido, eu afirmo pra vocês isso aqui, mano. Tem poucas coisas que eu afirmo. Ele teria ganhado o regional dele, ou pelo menos chegado na final. Classificaria pro regional, no lugar ou do Krauk ou do Pedro Castro, ia depender do andar da chave. E ele estando no estadual, máximo respeito, eu acho que ele não perdia pra ninguém, mano. Ele era literalmente a representação da rua de São Paulo, mano. Ele era o MC que qualquer batalha que ele colava, ele intimidava. Os MCs tinham medo de enfrentar ele. Chamava o Vic, os caras ficavam em choque. O Vic é o cara que quando foi na Sexta Free, ele ganhou 100 vezes a Sexta Free, que é a batalha de tema mais antiga do país. E depois dele ganhar 100 vezes, os caras fizeram uma edição todos contra o Vic. E ele ganhou de todo mundo de novo. Ele é o cara que ele ia no Santa Cruz, ele ganhava de todo mundo. Ele ia em qualquer batalha, ele ganhava de todo mundo. Ele simplesmente dominava São Paulo. Ele, quando surgiu a aldeia, ele começou a hypar, ele apareceu lá e ganhou. De primeira, amassou os caras tudo, mano. Então o Vic, ele é um cara que, todo lugar que ele ia em 2017, ele amassava. Então assim, ele amassava todo mundo, ele era um dos melhores do país em 2017, pra falar a verdade. Ele amassava todo mundo, as pessoas gostavam dele, os MCs tinham medo de rimar com ele, o público amava ele. Então assim, eu tenho certeza que se ele tivesse ido pro regional, que ele simplesmente não quis ir, e aí vai pelos motivos dele, ele ganhava o regional dele, e se ele fosse pro estadual, ele ganhava, e aí teríamos tido Vic no nacional. Então, vamos lá. Começa a partir daí esse bagulho de São Paulo. Não foi quem tinha que ter ido. No caso, vamos pensar em quem tá no estadual? Favorito é o Leozinho? Demorou. Acabou que foi o Krauk. Não foi tão mal no nacional, mas estava longe de ganhar comparado aos outros que tinham mais chance. 2018 e 2019. Acabou que seguiu a maré de azar e no sentido do que o Nacional criou, que era a fase de grupo, né? A gente tinha simplesmente como representante 2018 e 2019 Big Mike e Apollo, que tinham um nível técnico sim para ganhar o Nacional,
e pra bater de frente com qualquer MC. Só que por causa daquela regra nova, eles se fuderam, mano. No meu entendimento, o Big Mike foi injustiçado lá no Rio de Janeiro contra o Nel. Pra mim era pro Big Mike ter ido pro Nacional em 2018. E o Apollo em 2019 não foi injustiçado. Mas é aquela parada, mano. Como é que, tipo assim, ele enfrentou o Dudu, que estava no auge, no estado do Dudu, mano. Tá ligado? Não acho que foi panela, acho que o Dudu ganhou mesmo. Mas é diferente, cuzão. Então, pra mim, essa fase de grupo, ela foi uma cagada, mano. Porque pra mim, se fosse pra fazer ela tinha que ser feita, inclusive, em um estado que não tá competindo. Tá ligado? Dependendo até em BH, mano. Tá ligado? Pega 2 dias o Nacional e faz a fase de grupo. E aí entra como Nacional. Não entraria como fase de grupo, saca? Imagina, o Nacional vai durar 2 dias. O primeiro dia do Nacional é a eliminatória. O segundo dia são os 16. Teria sido muito melhor. Saca? Porque aí você não tiraria o peso de falar que o cara foi pro Nacional. Você tá entendendo? A gente teria todos os MCs do Nacional desde 2018. Então, por essa sequência, São Paulo continua na maré de azar. Krauk, Big Mike e Apollo nas fases de grupo. Lembrando que o Apollo perdeu justo, o Big Mike eu não achei justo, mas nessa maré de azar. Aí, 2020, assim como 2019, que a gente achou que o Salvador tinha chance de ir, 2020 o Salvador iria certeza. Ele era o melhor MC do país no começo de 2020. Ele era o melhor MC do país no começo de 2020. Ele batia em qualquer um. Aí veio a pandemia, ele mudou o foco da vida dele, todo mundo mudou o foco. Foi o WM e o TH naquela edição ali que foi de um modo restrito, não foi um formato tradicional. Foram bem no sentido de classificar, mas não eram nacional como os outros. Então meio que continuou a maré de azar, porque tivemos ali Krauk como zebra, fases de grupo em 2018 e 2019, em 2020 a pandemia. E aí chegou em 2021, retornamos para a realidade. Então, na verdade, eu não acho que São Paulo não foi pro Nacional ou não ganhou o Nacional antes por não se adequar pelo fato de ficar sempre em São Paulo, os MCs. Na verdade, a gente teve uma sequência de coisas que fudeu a gente. Porque, que nem eu falei, Tagarela, Coel, Jafar e TH foram extremamente bem. Não é porque eles não ganharam que eles não foram bem, você tá entendendo? A maré de azar começou do Krauk até o fim da pandemia. Quando acabou a pandemia, tava todo mundo querendo batalha. Quem que foi? Big Mike e Yonggi, que inclusive fizeram a final. Mandamos muito rap, entendeu? No outro ano foi o Croy, só que aí que tá. Sendo honesto, eu já falei isso até pro Croy, não era pra ele ter ido. Tá ligado? Ele foi, mérito dele, mas não era pro Croy ter ido. Por isso que o estadual é imprevisível. Naquele ano a gente sabe muito bem que por nível de rima, naquelas batalhas, ele não venceu o JP e o Barreto. E se tivesse sido o JP ou o Barreto, ou até o WM, porque foi a final, então teoricamente a gente não sabe se o WM ia ganhar do JP e do Barreto. Se fosse qualquer um desses outros 3 nomes contra a AKM, poderia mudar tudo. Vocês têm noção do efeito borboleta que tem isso? A vitória do Croy naquelas batalhas do estadual mudou tudo. Porque poderia ter sido ou Barreto ou JP ou WM no Nacional ao invés do Croy. Se eles perdessem pra KM, não ia mudar absolutamente nada na história. Mas se um desses 3 vence a KM, as possibilidades eram infinitas. Pode ser que o cara que venceu a KM na outra perdesse pro segundo que a KM tirou. E aí já seria outro campeão estadual sem ser de São Paulo e sem ser a KM. Então mudaria tudo. Então, nesse caso aqui do Croy, eu acho que ele ainda não estava preparado. Se tivesse sido ano passado, por exemplo, era outro Croy, mano. O Croy que enfrentou a KM no Nacional tava cru ainda, mano. Tava rimando muito, mas tava cru pro Nacional. Precisava demais. Quem tava mais pronto naquela época? JP e Barreto. Acabou que não foram. Mas aí eu não vou culpar o azar. Aí acontece. E o Apollo no passado, extremamente preparado. Entendeu? Então eu concordo com muito do que o McKelly falou. O único ponto que eu discordo é de que São Paulo acabava não desempenhando bem porque não saía do próprio estado. Cara, isso eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a gente teve uma sequência de azar, algumas coisas atípicas, coisas que são normais, coisas que são anormais, mas o Apollo mesmo, ele tinha grande chance de ganhar. Ele perdeu pro Martinzinho pela estratégia errada, entendeu? Porque ele tava rimando pra caralho. Só que aí caiu no assunto de torcida de futebol de Minas Gerais, dentro de Minas Gerais. Foi burro. Então o Apollo usou a estratégia errada, mérito do Martinzinho. Mas, enfim, esse é o único ponto que eu discordo do McKelly. E eu falo isso mais porque como eu vivo em São Paulo, eu frequento batalha todos os dias, eu consigo fazer essa leitura. Sobre o Barreto, cara, eu acho sim que o Barreto podia ser o melhor MC do país.
Já falei isso em vários vídeos. Ele é o MC mais completo, mano. Ele tem a dicção perfeita, ele tem noção de canto, ele tem presença de palco, ele tem carisma, ele é versátil, então ele sabe rimar gastação, ele sabe rimar putaria, sabe rimar ideologia, sabe fazer trocadilho. Ele é um bom comunicador, o público gosta dele. Então, assim, ele é um MC completo. Fora a punchline, a criatividade pra fazer as punches, então, assim, ele é um MC completo. E o que ele não tem? A vontade de participar desses eventos. Então, assim, se der 5 minutos nele e ele resolver participar do regional, do estadual, demorou. Tem grande chance dele ganhar. Mas a questão é, ele quer? Então, assim, eu não sei se ele vai querer. Tanto é que ele tá rimando no underground justamente porque ele não tá afim de rimar nas grandes competições. Ele só quer rimar, tá ligado? Tinha um vídeo até de um tempo atrás que ele falou que ele nem ia mais rimar, que ele ia parar em no máximo 2 anos. Já passou esses 2 anos aí. Mas, tipo assim, não é a competição que ele tá afim. Mas eu concordo, eu acho que ele sim poderia ser o MC com mais chance aí de todos, se tivesse afim. Sobre os estados citados, Espírito Santo, a minha aposta vai ser no Peter do Busão. Dos que eu vi do Espírito Santo esse ano, pra mim ele é o que tá rimando mais. Tá rimando fácil. O que eu acho que fode o Peter do Busão é que, por mais que a habilidade dele seja falar muito rápido, muita coisa, às vezes ele se perde nisso. Então, se ele conseguir calibrar esse bagulho aí, ele vai ser bem chato de enfrentar, porque ele é bem argumentativo. Na Bahia, eu concordo com o McL, a gente tem que sempre tender a não achar que vai ser sempre o mesmo. Que vai ficando mais difícil, mano. Tipo assim, quando ele foi a primeira vez, os caras falaram assim, pô, ano que vem não vai ser ele, né? Ele já foi esse ano. Foi lá e fez. Os caras falaram, não, já foi 2 anos seguidos, não tem como ser ele de novo. Foi lá e fez. 3 anos seguidos, não, já fez o Red Trick, não vai ser 4 anos seguidos. Fez. Então assim, vai ficando cada vez mais difícil. Pode ser que ele faça 5 anos seguidos? Pode ser que faça. Mas é mais difícil. Fica sempre mais difícil. Porque a sua cabeça fica prêmio. As pessoas acabam querendo muitas vezes uma versatilidade, né? Não querem o mesmo. E por mais que ele seja considerado tipo uma lenda pro estado dele, existe sim o sonho dos outros MCs do estado dele que também querem ir. Então não é simples, mano. Não é simples. Cada ano que passa que ele ganha, a cabeça dele no estadual fica mais a prêmio. Então, em nível técnico, dá sim pra apostar no Japa, mas é 880, mano. Qualquer um pode ir, mano. Eu apostaria no Japa também. No Amazonas menor, tem vários MCs bons, mas eu vou do menor também, porque eu acho que ele tá rotacionando bem. Isso dá uma diferença. No Rio de Janeiro, tô falando desde o começo do ano também, MT, concordo. Pra mim é o mais capacitado esse ano. No Mato Grosso, a piada do Ravel. Eu não acompanho tanta cena do Mato Grosso, mas, mano, Ravel é tipo o Japa aí, né? Toda vez o cara tá lá, mano. Não vou apostar no Ravel, mas tem grande chance dele estar de novo. Rio Grande do Norte, se a Naya for disputar, ela tem chance, tá ligado? Mas tem chance de acontecer com ela uma coisa que é muito triste, que é a inveja. Eu já vi isso acontecendo em vários estados, tá ligado? Já vi isso acontecendo com o Broken, já vi isso acontecendo com o ZN, com o Gomes. O que eu tava pensando agora? Tava o nome aqui na minha cabeça agora, mano. Ó, Broken, ZN, com o Gomes, com o Jaya, que é o quê? O cara sai do estado dele, com fé e coragem, vem aqui rimar em São Paulo, conquista o espaço dele, fica morando aqui em São Paulo por um tempo, e aí quando ele volta para disputar o estadual no estado dele, ele é dito como invejoso, como escroto, como vendido, como cara que só tá vindo aqui para ganhar a vaga, que não merece mais representar meu estado, pois não está mais morando aqui. Vai tomar no cu. E isso acontece muito, então eu espero que não aconteça isso com a Naya. Ela voltar pro estado dela para tentar o estadual e os caras sabotar ela. Que isso aconteceu com todos esses que eu falei pra vocês e com muitos outros, né? Infelizmente. São Paulo, agradeço novamente a menção honrosa, é imprevisível, cara, de verdade. É o único estado que eu não consigo falar pra vocês. A gente só consegue ter uma noção melhor depois que os 16 regionais estão formados. Que a gente tem os nomes de todos os regionais, de quem vai participar. Porque aí a gente observa os 16 regionais e escolhe ali mais ou menos quem que a gente acha que vai passar.
baseado em estatística, né, em nível de rima. E aí a gente sempre presume quais que são os que vão passar, já antes de formar a chave estadual. Muitas vezes isso não acontece também do jeito que a gente pensa. Então, assim, muita coisa muda, mano. Tá ligado? Tem regional com chave da morte, que tem 4, 5, 6 nomes que poderiam facilmente ganhar o estadual. Então é muito difícil, cara. São Paulo é aquele lugar que não dá pra você fazer muita aposta não, mano. Tá ligado? Aqui a capital tem 7 seletivas, aí você vai pros interiores, tem vários MCs que disputam e batem de frente com qualquer um, mas que não tem holofote. Você tem a Baixada, você tem o Litoral Norte. Então é extremamente complicado, tá ligado? Não dá pra saber quem vai, mano. Mas eu acho que esse estadual vai ser esse pau mais disputado, mano. Não digo nem o estadual em si, eu digo a competição toda, né? O regional, as eliminatórias. Porque eu acho que esse ano, cara, acho que todo mundo vai tentar, mano. Quem tem uma chance de talvez não tentar, pode ser que seja o Apollo. Se der 5 minutos nele, pode ser que ele não tente. E o Barreto. Agora, se vocês pararem pra pensar, os últimos anos foi alternando. Tinha ano que o JP não tentava, que o Big não tentava, não sei o que, Guri. Todos esses caras esse ano vai tentar, mano. Todos, mano. Os únicos dois que tem chance de pode ser que não tentem é o Apollo e o Barreto. Mas isso pode mudar até o fim do ano. Agora todos os outros, mano, Guri, Big Mike, JP, todo mundo, mano, vai tentar o bagulho, mano. Então vai ser loucura, mano. Vai ser loucura, mano. Se prepare, mano. E começa em 3 dias. Não as seletivas em si, mas vai sair o calendário do CPBMC em 3 dias. Calendário não, perdão. Vai sair em 3 dias as batalhas que foram aprovadas. E a partir da aprovação começa a se montar o calendário. E se eu não tiver enganado, as seletivas elas começam a partir do dia 26 de junho. Então, daqui a 22 dias começa as seletivas. O bagulho vai ser doido, hein, mano? Tô já empolgado. E vou com tudo nesse bagulho. Enfim, falei bastante nesse vídeo de 37 minutos. Acabei falando muito sobre São Paulo também. Porque é um tema que eu domino bastante. Mas é isso, parabéns pro McL, vídeo muito legal. Se tiver algum outro vídeo do McL que vocês me recomendam, fala aí que eu posso estar trazendo pra vocês. E é isso, vídeo muito bom, espero que tenham mais vídeo dessa pegada. Vamos que vamos, tamo junto, satisfação e é nóis.